meus queridos irmãos, minhas irmãs, com muita alegria cumprimento a todos e numa satisfação enorme de podermos mais uma vez abrir a palavra de Deus e estudarmos através da lição. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, nos abençoe, Senhor, ao abrir a Tua palavra, perdoando os nossos pecados e capacitando-nos, sustentando a nossa fé, para trilharmos com firmeza nos caminhos que Tu nos tens confiado. Dirige-nos, guarda-nos, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, entristecendo e resistindo ao Espírito. Lição muito séria, uma mensagem seríssima. O verso principal é Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja que advertência séria. Não entristecer o Espírito Santo, porque foi Ele quem nos selou para o dia da redenção. Ora, imaginem só, quando nós selamos uma carta para mandar para qualquer canto que seja do mundo, eu pergunto, selo rasgado tem valor? Selo rasurado, selo arranhado? Pense nisso. Nós estamos sendo preparados para recuperar a condição original que nós somos criados, raça pura. Como raça eleita, demonstramos para o mundo e para o universo que nós abandonamos a raça caída. Aqui nessa condição de raça eleita, o Espírito Santo então conseguiu, através do processo de conversão que ele desenvolveu, aquela campanha maravilhosa sobre nós e nos trouxe para a raça eleita, ele nos trouxe para o envelope. E aqui ele então, como raça eleita, ele sela. Esses aqui podem receber de volta o dom da imortalidade. Esses aqui podem retornar à condição de raça pura. Estão selados. Vamos estudar durante essa semana que, conforme a orientação do mestre, se alguém falar contra o pai, contra o filho, terá perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, é réu de juízo eterno. E observaremos no estudo dessa semana que esse pecado, o pecado imperdoável, existem duas linhas, duas formas de cometer esse pecado. A primeira delas é direta, ponto final e acabou. Estaremos estudando ao final desse tema. Agora, a outra linha é a indireta. Essa primeira linha, então, é direta, já foi claro, é a blasfêmia, ponto final. Não tem caminho, não tem volta, não tem nada. Agora, a segunda linha é indireta. A lição vai mostrar, então, alguns passos dessa segunda linha, ao qual, infelizmente, se não houver mudanças, no final é inevitável. Vai acabar consumando na forma máxima dessa transgressão. Vejamos o passo a passo. Segundo tema, resistindo ao Espírito Santo. Nós temos aqui em Atos capítulo 7, verso 51, uma experiência muito curiosa que aconteceu com o primeiro mártir cristão por decreto de lei. Porque até a morte de Estevão, os mártires que surgiram com o próprio Cristo e dentre outros, foram mártires extra-oficial, extra-legal, à margem da lei. Jesus foi julgado pelas noites afora, tudo feito na tora,
pela liderança da igreja dele, acomunados com um governo iníquo, ímpio, e vieram fazendo justiça com as próprias mãos dessa forma. Estevão foi decreto legal. Aqui o próprio Império Romano já tinha amparado a nação judaica, o decreto de morte contra a prática do cristianismo. Aqueles que praticavam o cristianismo. Foi considerado crime. E Estevão foi o primeiro mártir do gênero. Por isso também a morte de Estevão marca o final dos 490 anos, ou o final das 70 semanas profetizadas pelo profeta Daniel. E a partir dessas 70 semanas, o evangelho seria estendido ao mundo gentio. O povo, que então até ali foi povo de Deus, para se tornar oficialmente, para continuar sendo povo de Deus, deveria passar pelo processo do batismo e se tornarem cristãos. Ou seja, o resto do mundo inteiro, qualquer parte do mundo, poderia constituir-se um servo de Deus, membros do povo de Deus. Não era mais uma nação. Dali para frente, povo escolhido de Deus, todos que desejassem se fazer parte de uma raça eleita, preparando para a grande volta do Messias, de nosso Senhor Jesus Cristo, e receber o galardão tão esperado, a recompensa da redenção, que é voltar a fazer parte da raça pura. Arrependei-vos e convertei-vos e sejam batizados. Pronto. E aí cumprir com a ordem do mestre. Ide, pregai, batizai, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha missão, a sua missão. O que aconteceu aqui com Estevão, ele toca na melindra desse assunto, desse tema, justamente falando para os líderes da igreja que eles, há gerações, vêm resistindo ao Espírito Santo. E o que eles estavam fazendo ali agora era nada mais, nada menos do que isso. Apenas com a fachada legal, cometendo o mesmo crime que os antepassados deles cometeram. Fizeram contra Jesus. Quando Estevão jogou isso na cara deles, fez com que a liderança da igreja rangisse os dentes de ódio. Por quê? Verdade. Será que isso mudou muita coisa? Será que hoje em dia não tem membros ou oficiais de igreja nas igrejas de Deus fazendo o mesmo que esses líderes do tempo de Estevão faziam? Resistindo ao Espírito Santo, evitando a palavra, evitando a verdade, não querem ouvir a verdade, quer ficar na mesmice da tradição, que tanto que Cristo contestou e morreu para mostrar que nós precisamos nos renovar. Não conformar com esse mundo. Porque a mesmice vem do mundanismo e vem para dentro da igreja. E a palavra de Deus não tem mesmice, ela é vacinada contra a mesmice. Quantas vezes você abriu o mesmo texto na Bíblia Sagrada, são vezes diferentes que você vê o mesmo texto multiplamente diferente. Sempre você está aprendendo lições novas com o mesmo texto. Isso é uma característica da palavra de Deus. E infelizmente incomoda a tradição. Por isso eles continuam resistindo ao Espírito Santo. Esses donos de igreja são muito velhos, desde os tempos antigos, dos primórdios. Antes de Cristo já existia, durante os dias de Cristo, nos dias de Estevão, e continua até hoje, e fazendo as mesmas besteiras, querendo empurrar goela abaixo tradições do povo, de Deus,
que pertence a Deus, na igreja que pertence a Deus. E Deus há de prestar conta. Com pessoas que travam a pregação do Evangelho, que ficam resistindo ao Espírito Santo, resistindo à luz. Mas a luz ninguém segura. Ela passa em qualquer gretinha e abre raios maravilhosos. Ninguém pode contra a luz. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Estevão morreu. Mas o que ele falou ali está fazendo barulho até hoje. A luz. Reflitam sobre isso. Terceiro tema, entristecendo o Espírito Santo, parte 1. Vimos ali então o início das pessoas que viraram as costas para a luz e resolveu descer a escada da consagração de volta. Porque quando pula direto, já é o modo direto, né? A blasfêmia. Mas eles resolveram virar as costas e descer passo a passo. Dando o primeiro passo, descendo o primeiro degrau, resistindo ao Espírito Santo e agora entristecendo parte 1. Desceu mais um degrau. Para entender melhor Efésios 4:30, que é o texto de referência, de não entristeçais o Espírito, eu citaria Apocalipse 3:20, onde o nosso mestre diz: estou à tua porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu vou entrar em sua casa, vou cear com você, você comigo, e vou te fazer vencedor. Assim como eu venci e assentei no trono com meu Pai, também você se assentará no meu trono comigo. Meus amados, quando Jesus bate na porta do nosso coração, essa porta do coração não tem fechadura, não tem maçaneta do lado de fora. Está tudo lá de dentro. Justamente, que é o efeito da luz que o Espírito Santo projeta sobre nós, é que deve agir na nossa consciência quando escutamos o batido na porta. Aí, ele todo feliz da vida, certo que nós abriremos para que o nosso mestre possa entrar e nos sustentar, nos alimentar, que é cear que ele quer. Cear junto conosco. Alimentar da palavra junto conosco. E não tem companhia melhor para isso, né? E quando a gente finge que não ouviu o batido, o chamado, a mensagem, isso entristece o Espírito Santo. Entristece o nosso mestre. Que ele sabe que nós estamos precisando. Mas nós traçamos um monte de prioridades e vacilamos. E é nesse momento que nós já estamos dando o segundo passo, entristecendo. Já resistimos quando evitamos sequer estar olhando, quem sabe, pela janela ou pelo olho mágico, para ver se ele já está passando pela porta. Já estamos resistindo. Quando então escutamos o toque, não abrimos a porta, estamos entristecendo, dando um segundo passo, mais decisivo ainda, de rejeição. No quarto tema, entristecendo o Espírito Santo, parte 2, nós temos Efésios do capítulo 4, do verso 25, até o capítulo 5, verso 2. Se analisarmos a leitura desses textos, concluiremos o seguinte: podemos desenvolver um gráfico escrevendo de um lado trevas e de outro lado luz. Nas trevas, sempre que nós nos aproximarmos das trevas, nós estaremos potencializando o veneno da perdição. Sempre que nós nos aproximarmos dos assuntos relacionados com a luz, estaremos recebendo o antídoto contra o veneno da perdição.
Quando nós optamos pelas trevas e pelo entristecer do Santo Espírito, resistindo, entristecendo, nós estamos caminhando sem perceber para uma reação conhecida como ódio. Seremos vizinhos do ódio. Estaremos com a paciência, com o sistema nervoso emocional em forma de milíndria, sem perceber. E nessa milíndria, a qualquer momento, chutando balde com tudo. Evite tudo que se relacione com trevas, com ódio. Por outro lado, se nos aproximamos da luz, estaremos, ao invés de ódio, convivendo com amor, o amor ágape. Aqui tem que aproveitar tudo, a fruta inteirinha, desde a semente até a polpa, até a casca. Devemos nos aproximar cada vez mais, porque é a forma de mantermos o nosso corpo, a nossa vida toda alimentada, vacinada com o antídoto contra a perdição, contra a morte. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja vivo, jamais morrerá, e ainda que esteja morto, voltará, tornará a viver. Veja, quem tiver, ainda que estiver morto, voltará a viver. E quem estiver vivo jamais morrerá. O que ele está falando? Vida eterna, morte eterna. Essa mortezinha que a gente conhece por aí é sono da morte, desmancha debaixo do chão. Mas sei lá se é 50, 30, 20, 100, cento e tantos anos, não sei. O que é importante é o que você fez com esse tempinho. Você caminhou na luz ou nas trevas? Você preferiu conviver com ódio ou com amor? Reflita. É a segunda forma de vermos o entristecimento do Espírito Santo, convivermos com o ódio e com as trevas. O quinto tema: apagando o Espírito Santo. Veja que nós estudamos uma sequência fatal, que fica bem ilustrada em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Primeiro passo: não extingais o Espírito. Segundo passo: não desprezais as profecias. Terceiro passo: examinai tudo e retende o bem. Para nós hoje, quando se fala em profecia, aquelas profecias antigas da Bíblia se tornaram fatos históricos, se cumpriram. Algumas poucas faltam para se consumar. Mas tem muitas outras entremeadas em todas aquelas antigas, e no vasto relatório bíblico escrito que ainda temos em mãos, conhecidas como escatológicas, aquelas que analisam início e fins de civilizações, que alcança todas as gerações. E quantas pessoas não querem saber de detalhes que nos preparam hoje para sermos vitoriosos hoje e não cairmos como antepassados nossos que caíram. Sermos vitoriosos como antepassados nossos que foram vitoriosos. Quantos fogem disso? Porque desprezam a palavra. Eles extinguem o Espírito Santo, apagam o Espírito Santo, resistindo, entristecendo, caminhando em caminhos de trevas, insistentemente, evitando os caminhos da luz, não dando oportunidade, através do livre-arbítrio, dessa porta com fechadura interna, não dando chance para a luz entrar. Se a luz entra, é tudo ao contrário. Você está vacinado contra as trevas.
Tudo que bate você já sabe se vem da luz ou se vem das trevas. E você saberá trilhar, porque escolhido é escolhido. Ele não é enganado. Se possível for, enganaria até os escolhidos, mas escolhido não é enganado. Ele bate o olho, ele sabe. Pode não falar nada, mas está sabendo. O que vem da luz, o que vem das trevas. Ninguém tira da cabeça dele. Ninguém tira dos olhos dele. Por educação, por elegância, ele pode ficar na dele. Mas ele está sabendo o que vem da luz, o que vem das trevas. Pode estar dentro da igreja, pode estar dentro de casa, pode estar onde que for. Ele sabe a quem ele serve, a quem ele busca, que é o nosso mestre, que é o eterno. Ele conhece o Espírito Santo, ele conhece a Deus. Ele não abre mão da fé. Ele alimenta a fé, ele está ali firme, dentro da UTI, da igreja, e não deixa ser abalado, porque ele está buscando sustento na palavra escrita, na palavra viva, na palavra ministrada, que sai dos nossos lábios, que cumpre a nossa missão como indivíduos. E como um prato de sobremesa nesse tema, né? Examinai tudo e retende o bem. O que custa examinar a palavra? O que custa prestar atenção na vida? Tem pessoas que têm medo da Bíblia, têm medo da palavra. Ah, mas isso não está na Bíblia. Então estude. Tem assuntos na Bíblia que, se falar, tem gente que dá ataque epilético. Não consegue. Porque tem tanta mentirada por aí afora, a hora que fala em certos assuntos, a pessoa treme. O Escatologia, versão 4, já tem 7 aulas postadas. Tem assuntos ali dentro tão sérios. Se falar abertamente em determinados lugares, dá um problema. Mas ela está na palavra. As doutrinas estão tudo intacta, perfeita, conforme a Bíblia ensina. Mas são assuntos que é luz, que emana de dentro da palavra de Deus. Ela não é nova, porque a Bíblia foi escrita há quanto tempo? É novo na cabeça de quem não conhece a luz da palavra, só conhece a luz da tradição. Mas a luz da palavra é viva. Por isso que Jesus falou: tomai cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Porque as pessoas estão se sentindo muito bem confortadas com um tipo de luz que não é o propósito. Porque a verdadeira luz ninguém faz para colocar debaixo da cama, faz para colocar no velador. Como uma cidade construída em cima do monte, todo mundo vai ver de longe. A tradição que precisa de ficar pegando e fazendo cartaz, um monte de coisa, um monte de tecnologia, de muita coisa. Não, mas a luz verdadeira não, coisa simples. Biblinha, só biblinha, pretinha, igual a rapadura, né? Dura, mas docinha, mas é dura, mas transforma. Examinou a palavra, examinou as profecias, com aspecto escatológico que envolve a mim e a você, com aspecto histórico de fato do que aconteceu na época, a palavra viva, a doutrina bíblica. Isso é forma de pôr fogo, é o batismo do fogo, o entusiasmo necessário para queimar o mundo com a pregação do Evangelho e ver Jesus voltar, e não apagar o Espírito. Tanto na individualidade quanto na comunidade. A palavra está aqui. Tem a luz e a treva. Tem o exame, detectando o problema, e o diagnóstico, com o antídoto. Cada um escolhe. Se quer caminhar com a doença ou com o antídoto e ser curado e voltar a fazer parte da raça pura. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. O 6º tema: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui nós chegamos num ponto
central desse tema, o pico, o apogeu desse tema. Preste atenção. Tem 3 textos bíblicos que tratam desse assunto no Novo Testamento. Somente 3, direto, proferido pela boca do próprio Filho de Deus. Um está em Marcos 3, 28 e 29, o outro está em Lucas 12, 10 e o outro está em Mateus 12, 31 e 32. Em se tratando da blasfêmia, essa blasfêmia, está totalmente deslocada do contexto passos que levam à blasfêmia. Aqui é a forma direta. Até no tema anterior nós estudamos a forma indireta de chegar ou não a praticar a blasfêmia. A apostasia absoluta. Aqui não. Aqui, independente de ter dado 1, 2, 3, 10, 20 ou 30 passos, ou não, ou nenhum passo, a pessoa pode ir direto na blasfêmia e está fora de cogitação. Está perdido. Ponto final. Aqui é o fim da linha. A blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus deixou bastante claro que não tem perdão, nem neste mundo e nem no vindouro. É réu de juízo eterno. Está emparelhado com Lúcifer para execução sumária, para ser extinto, jamais existir. Blasfêmia. O que é blasfêmia? É blasfêmia. Quem falar contra o Pai, blasfemar contra o Filho, tem perdão. Mas ele foi bem claro que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem. Veja, qual é o trabalho do Espírito Santo? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Onde está o nível de informação desses assuntos? Na palavra. Por isso que nós não podemos extinguir com a palavra, resistir à palavra. Não podemos desprezar a palavra. Como o texto do tema anterior falou, 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Fiquem atentos. Então, a partir do momento que o Espírito Santo trabalha para nos convencer de tudo isso, ele que nos convence, ele que nos converte, ele que nos transforma, ele que nos conduz, ele que está em missão aberta dos 3 membros da Santíssima Trindade aqui nesse mundo, nos mantendo conectado com o reino eterno. Veja a distância que ele está da casa dele, num mundo carregado de pecado 24 horas por dia, trabalhando comigo, com você e com todos os membros desse planeta, tentando salvar o máximo de gente possível. A pessoa vai lá e blasfema contra ele, contra o Espírito Santo. A pessoa que comete essa blasfêmia contra o Espírito Santo, qualquer ato, qualquer impropério, qualquer coisa que diga contra o Santo Espírito abertamente, ele se torna imediatamente um psicopata espiritual. Uma pessoa de frieza religiosa, de frieza espiritual tão grande, que ele tem só maldade no coração, não tem o menor desejo de ser salvo mais. Ele se tornou um psicopata espiritual ambulante, tanto se autodestruindo como destruindo tudo que ele achar na frente dele, relacionado com o gênero, espiritualidade, cristianismo, coisas de Deus. Esse não tem volta. Agora, enquanto a pessoa tem chama de desejo de ser salvo, tem vontade de se restabelecer com Deus, que só o arrependimento dentro dela ainda, puxa vida, isso não pecou contra o Espírito Santo jamais. A pessoa que peca contra o Espírito Santo se torna um psicopata, frio e sem volta. Não se iluda. Muitos tradicionalistas querem mostrar que o pecado contra o Espírito Santo só existe dessa forma, passo a passo. O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia não é cometida a prestação, é um ato e ponto final. A prestação que acontece, aquele passo a passo que nós estudamos, a forma indireta,
que a pessoa pode chegar no final e cometer blasfêmia e pode também se arrepender e se converter. Agora, é evitar caminhar pelas trevas para evitar bater de frente com esse tipo de problema. Agora, a blasfêmia aqui é um assunto específico nos 3 textos bíblicos que nós temos aqui apresentado. Não tem para lá e nem para cá, nem mais e nem menos. Blasfemou, já era. Agora, enquanto tem desejo de ser salvo, estamos certos que não cometemos tal blasfêmia. Então é ficar mais atentos em assuntos que se relacionem com o Espírito Santo, antes que seja tarde demais. E olha que existem pessoas pelo mundo afora, religioso, que nem acreditam no Espírito Santo. Imagine. E como eles vão saber se pecou ou não? Tem vontade de ser salvo? De se arrepender e voltar a ser um crente de verdade, pregando e ensinando Pai, Filho e Espírito Santo, convivendo com a Santíssima Trindade e cumprindo com a missão no mundo? Venha, antes que seja tarde demais. Porque do contrário, estará de frente com a decisão fatal. E aí como que ficou seu coração? Ele está estribado em amor ou em trevas? Porque se é em amor, você está cheio de luz e vai sempre decidir do lado da luz, ainda que te custe a própria vida. Mas se é em trevas, você vai estar estribado em ódio. E não vai ter jeito. No final, você vai chutar o balde com tudo. E doa quem doer, prejudica quem quer que seja você mesmo quem estiver em volta, você vai cometer esse latrocínio de salvação, de acabar com a sua salvação e ajudar a acabar com a salvação de outros. Porque as apostasias sempre acabam fazendo isso. Veja que uma cerca de arame, a gente faz colocando estacas, a cada 5 estacas ou a cada 3 estacas, coloca um esticador, que é uma madeira mais grossa, mais sólida, que ajuda a manter as outras estacas esticadas. Quando a gente derruba o esticador daquele, enfraquece a cerca inteira. Uma árvore grande que cai, destrói outras pequenas embaixo. Sempre a apostasia prejudica outros. Não vale a pena a apostasia. Meus amados, conviver com a luz é o antídoto contra a perdição das trevas. É o antídoto de reverenciarmos o Santo Espírito como ele é digno. E jamais sequer imaginar a possibilidade de uma blasfêmia contra o Espírito Santo, contra qualquer membro da Trindade, ou contra quem quer que seja. 7º tema: sim, sim, não, não. Palavras do nosso Mestre. O que passar disso vem do maligno. Sabe, meus irmãos, pecado é pecado. São agressões terríveis contra nós mesmos e contra Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo são agressões verbais contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E machuca. Estraga o selo. Rasga o selo da recomendação divina para a nossa salvação. Não vamos arranhar o nosso selo que o Espírito Santo nos colocou como raça eleita. Vamos honrar essa posição andando na luz, convivendo na luz, vivendo no amor, ensinando o amor, porque do contrário poderá ser tarde demais. Que Deus abençoe a mim e a você, que essa lição possa ter nos motivado a dar passos em direção do cumprimento de nossa missão, a missão do ID, e possamos contribuir para abreviar a volta de Cristo.
Santo Deus, nos use como instrumentos vivos nas tuas mãos para alcançar o mundo ao nosso redor, para que as pessoas conheçam a tua palavra viva como é, conheçam a tua palavra escrita e possam se tornar instrumentos transmitindo a palavra pregada, ministrada, iluminada e inspirada pelo teu Santo Espírito. Fortaleça a nossa fé, conta-nos entre os salvos, é o que te suplicamos agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.